Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um cara que ele vai do 880, tipo assim, na velocidade da luz. Ele é conhecido pelos seus filmes de ação e a vida dele parece um filme de ação também. E vamos falar sobre o Tom Cruise hoje. Que eu tô com essa cara porque eu tô até agora tentando entender a vida desse homem. Até agora tentando entender muitas coisas que ele fez que eu fico... Só por quê? Why are you the way that you are? Bora lá. Então, vamos começar falando sobre a infância dele e a adolescência dele. O ator Thomas Cruise Potter V nasceu no dia 3 de julho de 1962 em Syracuse, Nova York. Filho de Mary Lee Pfeiffer, que era uma professora e aspirante atriz, e de Thomas Potter III, que além de ser um engenheiro elétrico, era um cara muito agressivo, assim. O próprio Tom Cruise disse em futuras entrevistas as seguintes frases: ele era um abusador e um covarde, o tipo de pessoa que te arrebenta se der algo errado. Ele te acolhia, fazia com que você se sentisse salvo e bum! O Tom, ele sempre soube que tinha alguma coisa errada com o pai dele, então ele viveu sempre nessa ansiedade de não se sentir acolhido e amado pelo próprio pai. E quando ele tinha mais ou menos 12 anos, ele já tinha passado assim por mais de 15 escolas, porque o pai dele não conseguia se manter em um emprego, então eles ficavam se mudando o tempo inteiro de cidade. E aí, em todas as escolas, o Tom Cruise, ele sofria bullying por causa da estatura dele, por ele ser muito baixo, por causa dos dentes dele, por causa do sotaque dele, por causa das roupas dele, que eram roupas mais simples, assim, porque a família dele não tinha muito dinheiro. E no futuro ele ia descobrir que ele tinha dislexia. Isso foi mais uma coisa para que os garotos da época, né, os colegas de turma dele, puxassem mais o saco dele. E no futuro, ele até deu uma entrevista e falou que na época ele se sentia um analfabeta funcional, porque ele tentava, tipo, ler e estudar, que nem os seus colegas de turma, mas que ele tentava e nada daquilo entrava na cabeça dele. E aí, quando ele fez 12 anos, o pai dele praticamente, tipo, sumiu e nunca mais falou com ele, nem com a família. E 6 semanas depois, a mãe dele se casou com outro homem e se mudou para New Jersey. O Tom, então, com 16 anos, ele começou a se destacar nos esportes, mas isso não durou muito tempo, a carreira dele nos esportes não durou muito tempo, porque ele foi pego bebendo com os amigos, escondido. Então ele foi expulso do seu time de futebol americano no colégio. E aí ele começou a se arriscar ali nas peças de teatro do colégio. E aí, além dele começar a gostar, ele começou a se destacar nisso também. E uma vez, em uma das peças, um produtor ou diretor de comerciais apareceu lá e falou assim: cara, você é muito bom, você devia tentar ser ator profissional. Aí ele olhou pro cara com 16 anos e falou assim: tá bom. E aí ele, tipo, botou isso na cabeça dele e toda vez que ele podia, ele ia pra Nova York e fazia, tipo, todos os testes que apareciam pra ele, assim. Tudo que aparecia ele tentava. O problema é que a dislexia dele continuava, né? E ele tinha muito problema em ler e decorar os scripts. Então, sempre que ele ia fazer um teste, ele meio que alugava ali os produtores e diretores e ficava, tipo, falando e fazendo 1000 perguntas pros diretores e produtores
pra ele meio que criar um personagem na cabeça dele, entender como esse personagem funcionava, e aí na hora de fazer o teste ele se sentia mais seguro e entendia o que o produtor e o diretor queriam, e ele acabava passando. E ele foi ficando muito bom nisso, até que em 1981, quando ele tinha 19 anos, ele conseguiu seu primeiro papel num filme grande, assim, no filme Toque de Recolher, em que ele contracenava com um Sean Penn. Depois disso, ele começou a fazer um certo barulho ali em Hollywood e começou a fazer vários filmes como Amor Sem Fim, Vidas Sem Rumo e Negócio Arriscado, onde ele fez uma cena improvisada, porque, tipo, no roteiro dizia dançar na casa de cueca, mas não do jeito que ele fez. Olha o que ele fez. Mano, essa cena é ótima. E foi em 1986 que ele ia fazer o filme que ia catapultar sua carreira em Hollywood, o grande e o famoso filme da tela quente, Top Gun: Asas Indomáveis. O filme fez o maior sucesso e foi o filme com maior bilheteria daquele ano. E além disso, tipo, tem uma curiosidade. Naquela época, a loja de óculos Ray-Ban tava meio que quase na falência, assim. Eles não estavam vendendo mais tanto quanto eles vendiam antes. E aí, quando Tom Cruise apareceu usando óculos no filme, as vendas, assim, estouraram e aí a marca voltou a ser um sucesso. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia, mano. Cara, como o Tom Cruise andou para... Não, o quê? O Tom Cruise caminhou para que o Restart pudesse andar. Foi isso? Não sei, eu só sei que se não fosse o Tom Cruise, Restart não seria nada. Depois disso, os olhos do mundo estavam voltados para ele, ainda mais porque logo depois ele se casou com a atriz Mimi Rogers, que foi ela que apresentou ele ali pra Scientologia. Né, que quem sabe foi uma das coisas que prejudicou muito a vida dele e os relacionamentos dele a partir aí dos anos. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Scientologia. A Scientologia foi fundada nos anos 50 na Califórnia pelo ator de livros de ficção científica L. Ron Hubbard. Eu não sei se é assim que se fala. Em alguns países, a Scientologia é considerada uma religião, inclusive nos Estados Unidos. Já em outros países, é considerada uma seita, tipo na França. Na França, a Scientologia é uma seita e até foi meio que proibida aí. E essa seita barra religião meio que prega que o ser humano é imortal e que são descendentes de espíritos alienígenas que esqueceram de sua verdadeira natureza. Sim, gente, é isso que a Scientologia prega. Ai, gente, você tem que estar muito na merda pra você acreditar num negócio desse. Cara, é tipo 100% seita, assim. Quem já assistiu algum documentário de alguma seita, todas são iguais. Tipo assim, o mesmo padrãozinho. E essa não seria diferente, né?
Eles costumam fazer algumas sessões de reabilitação espiritual em que os fiéis revivem momentos traumáticos da vida deles, assim, no passado, a fim de identificar e enfrentar os traumas. Tem um documentário chamado Going Clear, que é de 2015, que é feito pela HBO, em que eles explanam vários podres da religião e eles têm depoimentos de vários ex-membros e eles contam algumas manipulações que a cientologia submetia os fiéis. Dizem também nesse documentário que o criador não era um bom homem. Obviamente, para você criar uma seita, bom você não tem que ser. Bem da cabeça, principalmente, ó. Nem um pouquinho. O documentário também denuncia que para você saber os segredos da religião, você tem que, tipo assim, depositar ali muito dinheiro na religião, assim. Você tem que dar bastante dinheiro. Toda religião é assim, né? Não vou explanar ninguém. Falar nada não. Vamos ficar quieta, né? A Luísa não tem dinheiro para processo. Além disso, a igreja tinha cativeiros que eles submetiam os membros indisciplinados à tortura física e psicológica. Pra eles, tipo, entrarem na linha. Holy crap. Oh my god, that's when my English comes back. Like, when I'm pissed, my English comes into my head. Like, that's how I'm going to express. I like to express myself with English when I'm pissed. That's it. And I'm gonna be pissed a lot in this video, like, for real. Um dos membros, Nick Lister, conta que a sua amiga Jamie Lisavoy foi exilada de sua família por cometer um pecado, um grande pecado da igreja, que foi somente dar um beijo num garoto quando ela tinha 14 anos. E essa menina, ela é sobrinha do Tom Cruise. Ela é filha da irmã dele. E segundo esse cara, esse ex-membro, tipo, ela foi exilada, assim, da cientologia. Ela foi expulsa da cientologia. Resumão, ela foi expulsa da cientologia por beijar um garoto quando ela tinha 14 anos. E aí, para compensar o crime, ela foi morar com outra família mais humilde, né? E ela não tinha direito de ter o seu próprio celular ou falar com qualquer pessoa da sua família ou amigos ou qualquer outra pessoa que não fosse aquela família ali onde ela estava inserida. E a lavagem cerebral parece ter dado certo, porque até hoje a sobrinha do Tom Cruise faz parte da cientologia, então eles manipularam ela direitinho. Deu certo, cientologia. E também dizem que essas sessões de reabilitações que eram gravadas, depois eram utilizadas para ameaçar os fiéis que queriam sair. Tipo assim, eles confessavam coisas pessoais, então eles usavam isso para manipular e para ameaçar eles se eles quisessem sair em algum momento. E eles falavam que eles iam, tipo, expor as informações pessoais deles, assim, pro mundo inteiro saber. O casamento de Tom e Mimi Rogers durou apenas 3 anos. Eles terminaram em 1990. E aí o Tom Cruise conheceu a Nicole Kidman no casting de Dias de Trovão. Mas dizem, isso aí ninguém pode afirmar, mas dizem que ele já tinha visto a Nicole Kidman atuando em alguns outros filmes australianos e que ele tinha ficado apaixonado por ela e que ele meio que, tipo, mexeu seus pauzinhos ali pra que ela fosse escalada pra contracenar com ele nesse filme. Em dezembro do mesmo ano, 1990, os dois tiveram um casamento privado em uma fazenda no Colorado. E depois disso eles viraram o
casal de Hollywood. Tipo, a mídia inteira tava em cima deles. E aí começaram a perguntar se eles dois iam comprar uma casa e morar na Austrália, se eles dois iam ter filhos, porque a Nicole Kidman já tinha falado em entrevistas que o sonho dela era ser mãe. Então, assim, eles ficaram enchendo o saco do casal o tempo inteiro, perguntando sobre isso. E aí, tocamos num ponto muito importante na vida de casado dos dois: a cientologia. A Nicole Kidman nunca se opôs, assim, a participar de alguns cursos e palestras e tal, mas ela nunca quis estar 100% envolvida ali no rolê da cientologia. E aí, desde o início do casamento dos dois, os líderes da cientologia, principalmente o David Miscavige, eles ficavam ali mexendo seus pauzinhos pra conseguir que a Nicole Kidman entrasse pra cientologia. E como a Nicole não queria, tipo, eles estavam tentando ali ao máximo separar o casal. Só que assim, no início, isso não fez nenhum efeito. Os dois continuaram ali firmes e fortes, assim, nada aconteceu. Eles deram um beijão pro David Miscavige e falaram: não, amor, aqui você não vai mexer. E eles dois começaram a tentar querer ter filhos, só que a Nicole Kidman fez vários tratamentos, só que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E em 1992 eles adotaram a Isabel e em 1995 veio o Connor. Então eles adotaram 2 filhos, caso 2, assim é 4, eles adotaram 2 filhos. E depois da adoção, os dois ficaram vivendo ali sua vida em família. E eles, depois de terem os filhos, obviamente ficaram cada vez mais bombados. Tipo assim, todo mundo queria um pedacinho ali do casal. Inclusive a cientologia, que não estava pronta para desistir da Nicole Kidman. E os líderes da cientologia estavam tentando atrair a Nicole Kidman, principalmente através dos filhos. E através de eventos específicos e principalmente através do poder que eles deram pro Tom Cruise dentro ali do contexto da cientologia. Além da Nicole não querer fazer parte disso, ainda tinha uma questão muito específica do porquê que ela não queria estar inserida na cientologia. A cientologia abomina a psicologia e a psiquiatria. E pra quem não sabe, o pai da Nicole Kidman é um dos psiquiatras mais renomados na Austrália. E ela teria que, tipo, cortar contato com seus pais, porque, tipo, ela não podia estar em contato com ninguém que tinha contato com o pai dela. Então ela teria que cortar contato com todo mundo da família dela. Como toda seita, a cientologia abomina a psiquiatria e a psicologia porque eles dizem que eles conseguem resolver os problemas e tratar os traumas que você tem. Então eles conseguem mais fiéis, mais seguidores e mais dinheiro fazendo isso, entendeu? Tipo, fazendo uma lavagem cerebral de que a psiquiatria e a psicologia não servem pra nada e que eles são muito revolucionários e eles são, tipo assim, a melhor coisa que existe no mundo pra tratar a mente de alguém. E isso é, tipo, tão verdade, assim, tão forte que em 2005 o Tom Cruise teve uma discussão, tipo, forte, em entrevista ao vivo na NBC com o entrevistador Matt Launer. I've never agreed with psychiatry, ever. Before I was a Scientologist, I never agreed with psychiatry. And then when I started studying the history of psychiatry, I started realizing more and more why I didn't agree with psychiatry. And as far as the Brooke Shields thing is, look, you gotta understand, I really care about Brooke Shields. I think here's a wonderful and talented woman. And I want to see her do well. And I know that psychiatry is a pseudoscience. But Tom, if she said that this particular thing helped her feel better, whether it was the antidepressant or going to a counselor or a psychiatrist,
Isn't that enough? Matt, you have to understand this. Here we are today, where I talk out against drugs and psychiatric abuses of electric shocking people, okay, against their will, of drugging children with them not knowing the effects of these drugs. Do you know what Adderall is? Do you know Ritalin? Do you know now that Ritalin is a street drug? Do you understand that? The difference is, No, this was no, not Matt, against Matt, her I'm will, ask- though. Matt, I'm But this ask- Matt, wasn't I'm against asking you a Brooke's will. question. Matt, I'm asking you a question. I understand Do you there's know- abuse of all of these things. No, you see, here's the problem. You don't know the history of psychiatry. I do. Aren't there examples, and might not Brooke Shields be an example of someone who benefited from one of those drugs? All it does is mask the problem, Matt. And if you understand the history of it, it masks the problem. That's what it does. That's all it does. You're not getting to the reason why. There is no such thing as a chemical imbalance. E ainda disse que foi a cientologia que curou sua dislexia. Então, assim, tipo, eles são muito obcecados em odiar a psiquiatria e a psicologia. E, tipo, por que a Nicole, tipo, cortaria laços com a família dela por uma coisa que ela não acreditava e que ela não queria participar? Não faz sentido, e ela não fez, tá? Ela não fez isso. E aí, em 1992, tipo assim, ela já estava de saco cheio da cientologia e do David Miscavige. E aí ela veio e falou, olha, eu não vou mais participar de palestra, de cursinho, eu não vou mais participar de nada que tenha a ver com esse inferno. Ela falou isso pro Tom Cruise, e por incrível que pareça, o Tom Cruise concordou e falou, tá bom. E ele meio que se distanciou também da cientologia junto com a Nicole Kidman, assim. E a cientologia não gostou nada disso e começou a, tipo, rolar uma espionagem ali no casal. Tipo, eles colocaram alguns membros da cientologia pra trabalhar pra eles. Tipo, a irmã do Tom Cruise fazia parte da cientologia e trabalhava junto com eles. Não sei, o agente do produtor do filme era cientólogo. Então, assim, eles iam escutando tudo que estava acontecendo na vida de casado dos dois e tudo que o Tom Cruise estava fazendo, anotavam e passavam tudo pro David Miscavige e pra cientologia, assim, tipo, então eles sabiam de tudo que estava acontecendo na vida do Tom Cruise e da Nicole Kidman. Até o ano de 1996, em que o Tom Cruise e a Nicole Kidman se mudaram temporariamente para Londres para filmar o filme De Olhos Fechados, que foi o último filme dirigido pelo Stanley Kubrick. Eles, assim, iam passar ali uns 6 ou 7 meses. Só que, assim, esse diretor não era conhecido como um dos caras mais perfeccionistas do mundo do cinema à toa. Uma coisa que era para durar 6, 7 meses no máximo, começou ali 6, 7, 8 meses, um ano e meio. Eles ficaram 2 anos gravando esse filme em Londres. Então, assim, a cientologia não conseguiu ficar de olho neles assim o tempo inteiro, sabe? Então, a Nicole Kidman quase conseguiu tirar o Tom Cruise de dentro dessa seita desgramenta, sabe? Inclusive, a Nicole Kidman tem lembranças ótimas da gravação desse filme. Ela diz que eles três, ela, o Tom Cruise e o diretor, eles iam cozinhar juntos. Eles às vezes acabavam de gravar tipo 3 horas da manhã, e aí eles ficavam com vontade de correr de kart, aí eles alugavam uma pista e corriam de kart. Então, assim, tipo, eu acho que foi um momento muito especial pra ela, sabe? Em que ela conseguiu conviver com o marido dela e com um diretor muito legal e, tipo, cara, ficou tudo muito na paz pra ela, sabe? Essa experiência uniu tanto eles que eles começaram a querer, começaram a pensar, a tentar ter um filho biológico. Mas vocês acham que a cientologia ia deixar isso barato? Pois não deixou. Eles
levaram a espionagem para um nível hard e eles grampearam o telefone dos dois. E assim, eu não sei o quanto grampear o telefone de um casal pode estragar um relacionamento, mas assim, pelo que aconteceu aqui, muito, né? E um pouco antes da separação deles, infelizmente os dois acabaram perdendo um bebê, o que, tipo, meio que destruiu, assim, o que já tava mal, ficou ainda pior. Então, dia 6 de fevereiro de 2001, eles assinaram o divórcio. E o mais intrigante, engraçado, eu não sei nem o que dizer, são as fotos da Nicole Kidman saindo do lugar onde ela assinou o divórcio. Tipo, ela sai toda pulando, toda feliz, toda uau, estou livre! Yeah! Cara, sério, essas fotos, tipo assim, são incríveis e emblemáticas. O processo do divórcio não foi nada amigável, dá pra perceber pelas fotos e vídeos da Nicole Kidman saindo, comemorando que ela e o Tom Cruise tinham se separado. Mas ela já disse em entrevistas que se ela pudesse voltar no tempo, ela faria o mesmo e que o casamento dela com o Tom Cruise foi incrível, assim. Então, deu pra perceber que o problema dela não era com Tom Cruise, era com a cientologia. Agora a gente vai falar dos filhos dos dois, o Connor e a Isabel. A gente vai começar pelo Connor, que hoje em dia tem 26 anos. Eu não sei se ele tem 26 anos, mas na época que eu pesquisei, ele tinha 26 anos. Ele foi adotado, né, no mesmo ano que ele nasceu, pela Nicole e pelo Tom Cruise. E quando a Nicole Kidman e o Tom Cruise se separaram, a guarda dos filhos ficou com o Tom Cruise. Ele fez alguns filmes, seguiu um pouco os passos do pai. Ele fez 7 Vidas em 2008 e Amanhecer Violento em 2012. Mas deixou de trabalhar como ator pra virar DJ e influencer de churrasco. O que isso quer dizer? Eu não sei, eu não sabia nem que isso existia, tá? Mas assim, ele ainda é meio low profile, assim, ele não posta muito sobre a vida pessoal dele nas redes sociais. O Connor e o Tom foram vistos juntos em outubro de 2019, essa foi a última vez que eles foram vistos juntos. E na ocasião flagrada pela revista People, os dois pegaram um helicóptero e o Tom Cruise estava ensinando o Connor a pilotar o helicóptero, porque ele tinha aprendido ali o básico para fazer Missão Impossível. Então ele estava ensinando ele a dar uma pilotada, assim. Assim como a irmã, Isabelle, o Connor segue na cientologia. E em entrevista para Australians Who, em 2018, a Nicole Kidman disse as seguintes frases: eles são capazes de tomar suas próprias decisões. Eles escolheram ser cientologistas. E como mãe, é meu trabalho amá-los. E eu sou um exemplo dessa tolerância. E é nisso que eu acredito. Que não importa o que meu filho faça, ele tem amor e precisa saber que existe esse amor disponível e que eu estou aqui aberta. A Bella Cruz é dona de uma empresa com seu nome, onde ela vende capas de celulares e bolsas. O que ser filha de milionário não faz, né? Tipo assim. Eu tenho uma marca com meu nome onde eu vendo capa de celular e bolsa. E faz sucesso, claro, eu sou filha do Tom Cruise e da Nicole Kidman, óbvio que dá certo. Ai, eu amo. A jovem hoje em dia tem 28 anos e foi adotada assim que nasceu, como irmão. Ela mora em Londres e é casada com o consultor de TI Max Parker desde 2015. A Bella se casou em segredo e nem o Tom Cruise nem a Nicole Kidman estavam presentes no casamento, o que levantou especulações sobre o relacionamento dela com eles. E aí ela disse pro Daily Mail assim, em 2016 ela disse assim: claro que conversamos, eles são meus pais, qualquer um que disser ao contrário está falando merda. E segundo o The Daily Beast,
a Bella possui o cargo de auditora na Scientologia, que é uma pessoa que questiona e audita outros seguidores sobre seus segredos e outros detalhes pessoais. Ela mostra ter um bom relacionamento com o irmão, porque eles já postaram algumas fotos juntas nas redes sociais. E ela também mostra ter uma boa relação com a mãe, porque ela retomou com o Kidman pro nome dela. Hoje em dia ela não é só Bella Cruz, ela é Bella Cruz Kidman ou Bella Kidman Cruz, alguma coisa assim. Eu sei que ela voltou com o sobrenome da mãe pro nome dela. Agora vamos falar sobre a terceira mulher de Tom Cruise, que é a Katie Holmes, a estrela de Dawson's Creek. Tudo começou em 2004, quando ela disse em uma entrevista pra revista Seventeen que o Tom Cruise era tipo o crush da vida dela e que na adolescência dela ela sonhava que ia casar com Tom Cruise. Nessa época, ela tava noiva do ator que fez até American Pie, o Chris Klein, mas logo no ano seguinte, 2005, eles já se divorciaram. E um mês depois do término, ela e o Tom Cruise fizeram a primeira aparição juntos como casal. Os dois foram vistos em Roma, sem nenhuma cerimônia, enquanto o Tom recebia o prêmio David Di Donatello Awards. Na época, uma fonte disse à revista People que eles já estavam saindo ali há algumas semanas já. E aí, em maio de 2005, o Tom Cruise foi dar entrevista pra Oprah, a fatídica e bizarra entrevista pra Oprah, em que ele ficava pulando no sofá e falando: eu tô apaixonado, eu tô apaixonado. Tipo assim, ele tava muito doidão naquele dia. E aí ele falou assim: eu estou apaixonado. Isso é uma daquelas situações que você só quer parecer descolado e dizer apenas: eu gosto da mina, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu queria muito conhecer alguém como ela. Conheci e isso é algo extraordinário. Em junho do mesmo ano, a Katie Holmes disse à revista W que ela já estava ali inserida na Scientologia, que ela estava começando a participar da Scientologia e que ela estava fazendo alguns cursos, vendo algumas palestras e tal, e que ela estava gostando naquela época. 3 dias depois da entrevista da Oprah, o casal anunciou um noivado. Cara, tudo com o Tom Cruise é muito rápido, né? Meu Deus do céu. Por isso que dizem que é coisa da Scientologia. Mas como isso é muito rumor, pode se deixar pra outro momento, né? Falar dos rumores da Scientologia. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre a Scientologia, deixa aqui embaixo, que eu posso fazer. Que olha, tem tanto podre, tanta coisa. Isso aqui que você tá aqui é só o mínimo. Só o mínimo. Tipo, é menos que o mínimo. Sério. E durante a premiere de Guerra dos Mundos, que é um dos meus filmes favoritos da vida, eu amo esse filme. Eu precisava tirar só 1 segundo desse vídeo pra falar o quanto eu amo esse filme, o quanto esse filme é perfeito, o quanto a Dakota Fanning tá, tipo,
E eu falei Dakota Fanning, né? Dakota Fanning tá, tipo assim, incrível. A bicha tinha o quê? 7 anos naquela época. O quão bem o Tom Cruise tá. Tá todo mundo perfeito nesse filme. Esse filme é incrível, o melhor filme, eu amo. É o meu segundo filme favorito. Eu não sei, o primeiro é Jurassic Park. Mas assim, acho que Guerra dos Mundos tá em segundo lugar. Eu amo de paixão. Mas na premiere de Guerra dos Mundos, ele disse na entrevista que ele tava dando ali no tapete vermelho que no dia anterior ele tinha pedido a Katie Holmes em casamento debaixo da Torre Eiffel. Caraca, rápido esse homem, né? Rapidíssimo. E se vocês acham que o casamento foi rápido... ai. Em outubro de 2005, somente 6 meses depois que eles foram vistos juntos, eles anunciaram que a Katie Holmes estava grávida. Sim, grávida. E em abril de 2006, nasceu a pequena Suri, a filhinha deles, um neném. É a cara da Katie Holmes, essa menina. Gente, só um parênteses aqui. Olha essa foto dela agora mais velha. Mano, ela é a cara da mãe. A cara. O focinho da mãe. Meu Deus. E essa menina aí já nasceu no meio das controvérsias. Porque assim, na época, o Tom Cruise estava falando umas coisas muito bizarras. E uma delas foi que ele ia comer o cordão umbilical e a placenta porque eram alimentos nutritivos. Bem Bela Gil, né? Eu só fiquei pensando, ô Tom Cruise, você teve contato com a Bela Gil? Não. Não? Olha, acho que vocês iam se tornar bons amigos. E aí na época ninguém sabia se ele tava meio que falando a verdade ou se ele tava brincando. Segundo ele foi brincadeira, mas... sei lá, ele tava tão doido que eu não acredito em nada. Sei lá, se ele diz que foi brincadeira, então foi, mano. Se ele falasse que fosse verdade, eu ia acreditar também, porque esse homem, ó... E em outubro de 2006, eles foram capa da Vanity Fair. E eles mostraram várias fotos da criança e tal, tiraram várias fotos juntos. E o Tom Cruise disse que eles já tinham esse nome planejado antes mesmo de saber o gênero da criança, porque eles tinham certeza que ia ser uma menina e que Suri significa flor vermelha. Eu acho esse nome um nome muito bonito. Eu aprovei o nome. Gostei. Acho bonito esse nome. Se pau, vou colocar na minha filha, viu? Obrigada pelo conselho. Quer dizer, pelo nome, porque eu vou roubar. E em novembro daquele ano, eles se casaram numa grande festa, num castelo lá na Itália. Eles usaram um anel duplo lá, que tinha um significado específico para cientologia. E só para vocês entenderem o quão grande foi esse casamento, eu vou dizer aqui só alguns dos convidados. Segundo a revista People, a lista de convidados incluía Jennifer Lopez e Marc Anthony, Will Smith e Jada Pinkett Smith, e Jim Carrey e Jenny McCarthy. Só assim, só ralé, né? Só ralé de Hollywood, ralé. Meu Deus. E a Katie Holmes usou um vestido feito por um cara assim também que nem é tão caro, nem é tão conhecido. O nome dele é só Giorgio Armani. Sim, o vestido dela foi um Armani. Feito só pra ela. Imagina o preço. Eu só fico imaginando o preço, né? A gente pobre pensa muito no preço, né? A gente devia... ai, casamento, felicidade, eu tô aqui. Mano, preço castelo. Preço anel duplo. Preço vestido. Preço alimentar esse monte de gente. Esse pessoal só come caviar, é que nem a festa de casamento da Paris Hilton. Meu Deus. Preços, preços e mais preços. Eu fico doida. Não dá pra mim. E adivinha quem foi o padrinho do casamento? Se você pensou David Miscavige, você acertou. Sim, ele foi o padrinho do casamento deles dois. Tá bom. Em janeiro de 2008, as crenças do Tom Cruise começaram a meio que assustar as pessoas, porque
vazou um vídeo que ele fez lá pra cientologia e tal, e ele tava falando sobre as doutrinas da cientologia. E em um dos trechos do vídeo, que tem tipo quase 10 minutos, ele falou assim: Being a Scientologist, when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it because you know you're the only one that can really help. Way to happiness, we can bring peace and unite cultures. Ô Tom Cruise, você acha que a cientologia é o quê, gente? Se é feito pelo ser humano, boa coisa não é, meu amor. Não tem nada de extraterrestre. Deixa os extraterrestres lá fora, lá, ser feliz. Parem de colocar os extraterrestres no meio pra ganhar dinheiro. Para com isso. Me irrita. E ali, entre 2010 e o início de 2012, eles estavam, tipo, bem pombinhos e tal, rasgando elogios um pro outro. A Katie Holmes falou que era muito privilegiada de estar casada com o Tom Cruise. E o Tom Cruise sempre se referia a Katie Holmes como a melhor pessoa do mundo. Então, assim, eles estavam no maior love. Até que, em junho de 2012, o Tom Cruise apareceu sozinho no tapete vermelho da premiere do musical Rock of Ages. E aí todo mundo já começou, tipo assim, já tava rolando um burburinho de que eles não estavam muito bem. Depois dele aparecer sozinho, o pessoal começou a falar: não, terminou. Terminou? Que isso? Como assim? Terminou. Meu Deus! Os rumores, tipo, aumentaram e foram para as galáxias. Atingiram os ETs, de tão alto que foram, porque o pessoal só falava disso na época. E o pessoal tava certo, né, obviamente, porque naquele mesmo mês a Katie Holmes pediu o divórcio. E quando ela entrou com o pedido de divórcio, o representante de ambas as partes, eles disseram que era um momento super delicado e que eles só estavam pensando no bem-estar da filha deles naquele momento. Do you believe in the word that they say? I don't. As coisas começaram a ficar ali meio estranhas quando a Katie Holmes contratou 3 escritórios de advocacias diferentes em 3 estados diferentes para conseguir se divorciar do Tom Cruise. E apesar de tudo, depois de 11 dias de negociação, os dois entraram em acordo, se divorciaram e a guarda da Suri ficou com a Katie Holmes. Mas assim, o Tom Cruise obviamente podia fazer algumas visitas pontuais, assim, regulares. Em uma entrevista para um canal alemão, o Tom Cruise falou que ficou chocado com o pedido de divórcio dela e que ele nunca imaginou que a Katie Holmes ia querer se divorciar dele um dia. E logo depois do divórcio, ele disse assim: chegar aos 50 anos, ter passado por tantas experiências e achar que já sabe de tudo, aí acontece. É isso que a vida faz com você. Lá em 2014, a Katie Holmes deu uma entrevista para a revista People e a chamada dessa entrevista dizia assim: não sinto medo agora, não me imponho regras e não me levo a sério. A Katie admitiu que precisava seguir diversas ordens impostas pela cientologia, entre elas ter realizado vários ultrassons em casa durante a gestação da Suri, além de orientações alimentares e tal, e como ela deveria se portar, assim, tipo, eles não queriam de jeito nenhum que ela engordasse. A mulher estava grávida e eles não queriam que ela engordasse. Oh my god! So creepy, so shady, I hate them. I hate them so much. Ainda nessa entrevista para a revista People, ela disse que tinha tanto pouco contato com Tom Cruise que ela teve que esperar, tipo assim, um tempão até
até ele acabar a gravação do filme que ele estava fazendo na época em outro país para conseguir pedir o divórcio. Tipo assim, a cientologia não deixava nem ela se comunicar com o marido dela para pedir o divórcio. Ela teve que esperar ele acabar de gravar, ele voltar do lugar onde ele estava para ela conseguir pedir o divórcio. E ela também disse que o pessoal da cientologia botavam algumas pessoas para perseguir ela e as pessoas que estavam junto a ela. A igreja, obviamente, negou as acusações e nega até hoje, mas ninguém liga porque todo mundo sabe que é verdade, né? A seita faz isso, todo mundo sabe, tá cansado de saber, né? Vamos lá, vamos seguir em frente, move on. Gente, vamos mudar? Vamos mudar, vamos fazer outras coisas, vamos... outra coisa, pensar em outra coisa, vamos parar de criar seita? Vamos, por favor, pelo amor de Deus, não aguento mais. Em um dos julgamentos da guarda da Suri, o Tom Cruise teve que explicar o porquê dele ter ficado mais de 100 dias sem ver a filha dele. E aí, segundo a revista People, ele teria dito assim: infelizmente, essa situação não era possível. Eu falei com ela por telefone quase todos os dias que fiquei longe. Eu precisava trabalhar e comecei muito cedo naquele filme. Mas acredito que Suri sabe que é uma criança muito feliz e confiante. Ela tem bom senso sobre si. Desculpa a risada, mano, mas... cara, como um homem pode acreditar que uma criança tem algum bom senso e entende alguma coisa, mano? Você ficou mais de 100 dias sem ver a criança, você acha que a criança vai achar o quê? Ah não, é porque o papai tá trabalhando, eu entendo. O advogado que representa as publicações perguntou pro Tom Cruise o real motivo deles terem se separado. E aí o Tom Cruise respondeu que era para proteger a Suri da cientologia. E que foi isso que a Katie Holmes disse pra ele na época. Que ela não gostava da cientologia e que ela não queria que a filha dela fizesse parte daquilo. E depois do término, depois do divórcio, o Tom Cruise parou de conviver com a filha dele porque, segundo a cientologia, a pessoa que pertence à religião não pode ter contato com ninguém que não pertence à religião. E como a Katie Holmes é uma pessoa que eles têm como, tipo, inimigo, a Suri, por ser filha dela e não querer fazer parte da religião, também é dita como inimiga. Então ele não pode falar com ela de jeito nenhum. Depois da separação, o Tom começou a focar, assim, 100% na sua carreira. Ele queria mudar a imagem dele pro público. Em 2010, ele estava fazendo filmes menos de aventura e menos versáteis, assim. Ele estava menos focado. Mas depois do divórcio, ele voltou assim, full adventure, you know? Like, quando veio em inglês, sai. Ele voltou 100% aventureiro, assim, Dora aventureira, Tom aventureiro. Ele voltou a fazer vários filmes de ação e principalmente os filmes que ele podia produzir. E era esse tipo de filme, assim, de aventura e ação que ele podia mostrar o amor dele pela atividade física e pelas acrobacias. Que ele amava fazer isso e que era o estilo favorito de filme dele. E foi assim que o nome Tom Cruise começou a, tipo, ser associado à aventura, a filmes de aventura. E foi assim que o público começou a voltar a aceitar ele como um herói, assim, esse herói da ação. Os filmes dele são muito bem produzidos e tem tudo que o público ama, assim. Então, eu acho que foi por isso que ele voltou a crescer, sabe? E ele é, tipo, um bom homem de negócios, então ele sabia que era por esse lado que ele tinha que seguir pra voltar a ter esse amor do público que ele tinha no início. Mas assim, mesmo ele não falando muito sobre a cientologia em entrevistas e tal, ele tava mais dentro da religião do que antes, assim. Ele se mudou pra Flórida
para uma casa que ficava exatamente 500 metros da porta da sede da Cientologia. Então assim, tipo, eles estavam muito ligados, muito. Tipo, sabe, carne, unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. É assim que eles estavam. Cientologia e o Tom Cruise. Ele chegou a ganhar uma variedade muito grande de prêmios dentro da igreja, que não necessariamente eram reais, assim, mas ele ganhou. Mas ele meio que virou, assim, tipo, a cara da igreja, sabe? Um dos líderes e um dos maiores, assim, que trazia mesmo as pessoas pra dentro da igreja. Então, ele virou uma das caras da igreja, uma das principais pessoas ali dentro. Desde o término dele com a Katie Holmes, o Tom Cruise nunca mais tinha mostrado nenhuma de suas namoradas, ou talvez ele, sei lá, só falhou em achar alguém pra ele ter um relacionamento sério, até que em 2021 ele meio que começou a assumir ali um relacionamento com a co-protagonista de Missão Impossível 7, a atriz inglesa de 39 anos, Hayley Atwell. Eles foram vistos juntos assistindo a final de Wimbledon no final de semana, e um clima, tipo, bastante carinhoso, assim. Então, assim, eles estavam juntos, sabe? Eles estavam aparecendo juntos pra mídia. O Tom e a Hayley estavam filmando desde 2020, e eles já tinham sido vistos juntos em várias ocasiões, até numa filmagem de perseguição de carros e tal, em Roma, em outubro de 2020. Então, assim, eles já estavam sendo vistos juntos, mas aí em 2021 que eles meio que se assumiram, assim, pra mídia, tipo, tamo junto, é nóis. E uma fonte da produção falou pro jornal britânico The Sun que os dois se deram bem, tipo, desde o primeiro dia, assim. E eles falaram assim: a quarentena, todas as dificuldades, isso os aproximou ainda mais, e eles estão bastante inseparáveis, disse a fonte. Com o fim das gravações de Missão Impossível 7, eles conversaram e decidiram ser apenas amigos. Isso foi dito ao jornal britânico The Sun, que publicou a matéria. E aí disseram assim pro jornal: foi um período muito intenso de filmagens juntos. Eles realmente se deram bem e são, obviamente, 2 estrelas de Hollywood muito bonitas. Então foi uma boa combinação, destacou uma fonte anônima à publicação. Mas decidiram voltar a ser amigos. Além disso, o Tom Cruise, ele decidiu colocar uma das mansões mais emblemáticas dele, que foi a que ele fez a sessão de fotos com a Katie Holmes e com a Suri, né, que é uma propriedade nas Mansões Rochosas no Colorado. A propriedade de 130 hectares inclui uma casa principal com 4 quartos e 6 banheiros completos, bem como uma casa de hóspedes separada e uma área externa que inclui até mesmo uma pista de motocicleta. Não é a primeira vez que o ator tenta vender essa casa. Em 2014, ele tentou vender por 59 milhões de dólares, mas ninguém quis comprar. E aí agora a propriedade foi colocada à venda através da companhia Live Sotheby's International Realty, que tá pedindo 39,5 milhões de dólares, que são 222 milhões de reais. Eu não consegui nem ter reação do tanto de dinheiro que é isso, mano. Que foi reduzido, né, ali do preço inicial que ele pediu, porque ninguém tava querendo comprar, mas ele queria vender. E o Tom Cruise comprou esse rancho no início dos anos 90 e passou anos reformando ele pra virar, tipo assim, o seu retiro de luxo. A casa está localizada entre a Floresta Nacional Uncompahgre do Colorado e a Floresta Nacional de St. John, que eu não sei onde é. Recentemente, tem alguns rumores aí de que
o Tom Cruise está numa briga secreta com o David Miscavige, segundo a revista Life and Style. De acordo com o tabloide, há motivos para acreditar que Cruise esteja deixando a religião, o que poderia ser confirmado pela diminuição de doações. Então, Tom Cruise começou a não dar muito dinheiro ali, eles começaram a ficar meio bravos e meio que tão assim, ó, meu filho, ou você doa mais ou você manda beijo e tchau, tchau. E aí, pra revista Life and Style, uma fonte falou assim: por anos, Tom foi o membro mais importante da igreja, que deu muita publicidade e credibilidade a ela. David considerou Tom seu braço direito e até um possível sucessor, mas esse já não é mais o caso, confirmou uma fonte à revista. Ainda segundo a fonte, o Tom Cruise teve alguns sinais de desilusão ali com a religião, e a fonte falou assim: Tom não falou publicamente ainda, mas sua lealdade à Scientologia parece ter diminuído. Parece que ele está em um confronto secreto com Miscavige e a igreja, complementou. O motivo dessa redução nas contribuições seria a própria desilusão com a igreja. Segundo o jornal The Sun, o Tom Cruise estaria se sentindo incomodado com as acusações de membros da religião envolvendo aborto forçado e trabalho escravo. Pelo menos um pouquinho de senso, né, Tom Cruise? Graças a Deus. Pelo menos tem alguma coisa positiva sobre você nessa porcaria desse roteiro, que eu já tô irritada de ler. E de acordo com a publicação, o ator começou a passar menos tempo na mansão da Scientologia, onde ele ficava, tipo, mocota, relaxando na época que ele tava gravando a Missão Impossível 7, que deve ser lançado em maio agora de 2022. Agora essa parte aqui eu quero ler, porque é muito importante, eu não quero errar nada, pra deixar bem claro. Uma das acusações mais recentes envolvendo integrantes da Scientologia foi a de estupro envolvendo o ator norte-americano Danny Masterson, de 45 anos. O astro de The 70 Shows é acusado pelo estupro de 3 mulheres em sua casa em Hollywood Hills, nos Estados Unidos. Ele nega as acusações feitas pelas mulheres que faziam parte da seita sediana na Califórnia e que disseram não ter apresentado queixas antes por ter medo de represália da hierarquia da igreja, da qual também faziam parte. E aí a juíza disse, a juíza Charlene O'Meadow, responsável pelo caso, disse em maio desse ano assim: achei os 3 testemunhos confiáveis e que a evidência era suficiente para apoiar as acusações. Os membros da igreja também são acusados de manter uma de suas integrantes em regime de trabalho escravo, além de a coagir a realizar um aborto forçado, afirma o The Sun. Então, assim, tomara que o Tom Cruise se ligue que isso não ajudou ele em nada, que só piorou a carreira dele, só piorou os relacionamentos dele, só piorou tudo, né? Porque ele teve que se afastar da mãe, ele teve que se afastar de um monte de gente que era da família dele por não participar dessa porcaria e perceber que isso não é uma religião, isso é uma seita, eles só estão ali pra ganhar dinheiro e pra maltratar as pessoas e pra manipular as pessoas a acreditarem neles, e se as pessoas não acreditam, eles vão lá e punem as pessoas. Então, assim, mais um vídeo eu saindo daqui irritada, tá bom? Mas então é isso, gente, deixa o like, curtam, se inscrevam no canal, por favor, compartilhem esse vídeo. Deixem aí sugestões, né, de próximos temas que vocês queiram ver aqui. E é isso, até o próximo vídeo e tchau! Beijo!